galera! E aí, tudo bom? Tudo certo? Tudo tranquilo? Professor Leonardo Vieira, vamos para mais uma aula e hoje falaremos sobre BRICS. Já ouviu falar? Talvez lembra aí, né? Vamos explicar como surgiu o termo, se é ou não é um bloco econômico. Tem uma galera falando que é bloco econômico, não é? E aí? Vamos lá? Bom, antes de começarmos as explicações, né? Se inscreva aí no canal, dá um like, ajuda aí, né? Divulga esse vídeo pra galera que está estudando para o vestibular. E, como diz minha filha, bora lá! Bom, quando falamos então de BRICS, inicialmente o termo, quando ele surgiu, era chamado de BRIC. Quem criou esse termo foi um economista, um cara chamado Jim O'Neill. Ele trabalhava numa empresa, num banco, numa financeira, num sistema de investimentos muito grande e muito importante, chamado Goldman Sachs, uma das maiores empresas de investimentos de bancos do mundo, né? E aí na época precisava referenciar esses países que tinham um grande crescimento ou, na verdade, que poderiam apresentar um grande crescimento. Acreditava-se que esses países seriam as maiores economias do mundo, seriam as 4 maiores economias do mundo até 2050. E aí cria-se o termo com as iniciais dos países, né? Então daí vem o BRIC, referenciando o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Era essa a ideia, analisar esses países e seu potencial de crescimento, porque eram países emergentes, ou como muitos chamavam lá atrás, né? Países subdesenvolvidos industrializados. Não é mais correto esse termo para esses países, porque eles não são pobres subdesenvolvidos com indústria. São países que melhoraram a qualidade de vida. São países que não são desenvolvidos, né? Longe disso, mas também não são subdesenvolvidos, porque você tem o rico desenvolvido lá em cima, né? O pobre subdesenvolvido e o meio termo, que é o emergente, que era um país pobre, se industrializou, cresceu, evoluiu, melhorou e está no meio termo, que são então os emergentes, de emergir, de subir, de crescer, tá? Quando o termo é criado, durante muito tempo, ele só é usado por cientista político, por pessoas que trabalhavam no mercado financeiro para falar sobre os países e tal, até que em 2006, esses 4 países se encontram na Assembleia Geral da ONU, numa reunião extraoficial, não tinha nada muito marcado e tal, eles se encontram. A primeira reunião oficial vai acontecer em 2007, aqui até organizada pelo Brasil, só que a primeira cúpula de verdade do BRIC acontece em 2008, que até aqui era só BRIC. Então acontece a primeira reunião, a primeira cúpula de fato, na Rússia, formalmente entre os 4 países, tá? E aí você vai ter então o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, né? E depois nós teremos a entrada da África do Sul, o S, né, de South Africa. Ela vai entrar depois, bom? Até foi bastante criticada a entrada dela enquanto membro do BRIC, né? Porque não dizia-se que ela não tinha a mesma capacidade desses países. Se a gente olhar nesse gráfico aqui, você vê que realmente não tem, né? Então, esses 4 juntos têm uma capacidade populacional imensa, né? O PIB muito grande. Se você somar o PIB hoje dos BRICS, você basicamente chega no PIB quase dos Estados Unidos, né? Pensando aí no PIB de 16 trilhões, Estados Unidos 18. Então, chegamos próximo já, nesse caso aí, da maior economia do mundo. Então não é algo pequeno, é o BRIC, ou os BRICS, eles têm uma importância estratégica muito grande e tentam se posicionar no mundo, principalmente a China, de maneira mais expressiva, e a Rússia, cada um do seu jeito. O Brasil, a Índia e a África do Sul ficam um pouquinho mais, digamos, na retaguarda, né? Você vai ter aí índices de crescimento, perceba que a Índia e a China mantêm índices muito estáveis de crescimento e continuam se desenvolvendo, diferente do Brasil, da Rússia e da África do Sul, que passam por problemas. Isso é um problema dos BRICS, nem todos crescem igual, nem todos têm a mesma capacidade em PIB, né? Há uma diferença substancial
entre eles, e níveis de desemprego também bastante elevados em alguns países, menor em outros, bastante alto na África do Sul, né? Mas se você somar a economia desses países, eles têm uma representatividade muito grande. Depois eu vou fazer um vídeo separando e mostrando as relações do Brasil com cada um. Nós vamos falar Brasil com Rússia, Brasil com a Índia, Brasil na China, Brasil com a África do Sul, a relação do Brasil dentro dos BRICS. Tá? É o próximo vídeo que a gente vai falar aí. Bom, em 2011, como eu disse, entrou a África do Sul, né, o Sul África, e aí em 2009 vai ter a primeira cúpula dos BRICS. De lá para cá todo ano tem. Tá? Então vai ter em 2009, 2010, 2011, 2012. O ano passado tivemos a última, né, cúpula do BRIC aqui no Brasil. 2019 aconteceu aqui no Brasil, em Brasília. E essa de 2020 estava marcada para acontecer na Rússia. Não sabemos se vai acontecer ou não, mas foi a última reunião aqui no nosso país no ano passado. Tá? Foi em novembro do ano passado. E além dessas reuniões de cúpula oficiais, todos os anos também os países dos BRIC, né, eles se reúnem nas reuniões do G20. A gente vai falar depois também sobre o G20. E recentemente, em 2014, os BRICS eles deram um passo muito importante. Eles criaram um banco. Então foi criado o chamado NDB, ou Novo Banco de Desenvolvimento, ou popularmente Banco dos BRICS. A sede desse banco fica em Xangai e agora oficializou-se a abertura de um escritório desse banco aqui no Brasil. Então, notícia aí do mês 7 agora, né, de julho, aprovada a criação de representação do Banco dos BRICS no Brasil. Esse é uma representação muito importante, porque ela tem uma representação na China, né, sede oficial é na China, tem uma representação na África do Sul e agora uma no Brasil. E aí isso facilita as relações comerciais e facilita os empréstimos. O Brasil já tem aí aprovado mais de 600 milhões de empréstimo do próprio banco criado pelos BRICS, tá bom? Isso obviamente ajuda no desenvolvimento dos países, mas é um valor pequeno, de 621 milhões, a gente pode aumentar isso ainda mais, basta você ter projetos aprovados para ser financiados por esse banco. O aporte inicial de criação era de 50 bilhões de dólares, esse foi o aporte inicial, e esse banco ele tem a possibilidade de chegar a 100 bilhões de dólares. É muita grana, né? E aí é uma ideia que os países que precisam, principalmente, obviamente, os países do BRICS, né, para obras, para investimentos, eles recorrem ao banco para pegar dinheiro a juros diferentes. Por quê? Porque o mundo é muito dependente de quem? De FMI, de Banco Mundial. E quem controla o FMI e o Banco Mundial? Estados Unidos e a Europa, no caso principalmente a Inglaterra. Então é uma forma de você se desvencilhar desse sistema dependente de Europa e Estados Unidos. Você consegue criar uma alternativa, e uma alternativa para país emergente, uma alternativa criada por países emergentes. Então não são alternativas criadas por países desenvolvidos. Isso é muito importante, isso muda na geopolítica mundial. Você tem novas referências, você tem países emergentes apostando em um próprio banco mundial que não faz ainda frente ao FMI. Mas no futuro, quem sabe, essa é a ideia de crescimento, de importância para esses países, mas já é uma forma de você sair um pouco dessa dependência aí de Estados Unidos e Europa, que o mundo, né, criou aí. Então é um banco bem importante e a criação dele mostra um avanço nas relações entre os países dos BRICS, beleza? Então tá aí, a sede aqui desse banco vai ser em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, né? Faria Lima lá, o coração, digamos, econômico do nosso país, e vai ter também um escritório em Brasília, mas a representação oficial do banco mesmo vai ser em São Paulo, lá na querida Faria Lima, o nosso coração financeiro aí. Agora a questão é, esse BRICS, ele é um bloco econômico ou não é? O que é, né, esse BRICS aí? A gente pode dizer, né, que é um grupo
formado aí, então, por 4 países, né, por 5 países agora, né, que talvez aumente. A Rússia quer aumentar, a Rússia vem tentando aumentar o número de pessoas pertencentes aos BRICS, querendo criar o termo BRICS+, como tem a OPEP+, BRICS+, essa é uma ideia, mas ainda não saiu do papel, vamos ver o que vai virar. A Rússia quer, para se opor cada vez mais à Europa e aos Estados Unidos. Então, quanto mais países fizerem parte dessa aliança, dessa organização, melhor. Então, os BRICS, eles não formam um bloco econômico, não tem característica de bloco, não tem estruturação para ser bloco. É simplesmente um acordo, uma aliança, uma relação mais próxima entre países que se ajudam, para que todos cresçam, para que eles consigam ter maiores relações comerciais entre si, para que eles consigam se desenvolver mais. Então, não é bloco, hein? Por favor. Bom, dentro desse conceito, desde quando foi criado, os BRICS, eles já fizeram parcerias e relações bastante intensas nos setores de ciência e tecnologia, até principalmente agora no coronavírus, né, uma relação direta de ciência e tecnologia, por exemplo, Brasil e China, Instituto Butantan aqui no Brasil, com a China, a Fiocruz aqui também tem parceria com o Sistema Chinês de Desenvolvimento de Tecnologia. Então você tem relações nessa área de ciência e tecnologia. Na questão comercial, obviamente, entre os países, a promoção comercial entre eles, né, maiores relações entre os países membros. A questão de energia, por exemplo, várias usinas hidrelétricas do Brasil foram compradas pelos chineses. Isso é facilitado pelo BRICS. E eles também fazem investimentos, né? Um país faz investimentos no outro, levando geração de energia. A questão da saúde, educação, inovação, combate a crimes transnacionais, ou seja, a cooperação em vários setores entre os países. Isso aqui é o que eles de fato atuam hoje, que é a cooperação entre os BRICS. Não é o que se projeta para o futuro, é o que já tem. Isso aqui é o que já existe, tá? Então, isso é muito positivo. No entanto, não dá para falar, né, que esse BRICS aí, tudo são flores. Você tem alguns problemas que atrapalham. Primeiro probleminha, que não é nem problema dos BRICS, é um problema entre a China e a Índia, que é a disputa territorial da Caxemira. Então, lembra lá, Caxemira, a regiãozinha entre a China, a Índia e o Paquistão, e ela é disputada por esses 3 países. E aí, quando você tem os BRICS e você tem China e Índia disputando o mesmo território, apesar de ele estar dividido já hoje, não é algo positivo, né? Você pode ter estremecimento aí das relações entre os dois devido às questões da Caxemira. A crise da Venezuela. O Brasil tem um posicionamento em relação à crise da Venezuela, no caso agora, né? Vamos falar de agora do governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro tem um posicionamento em relação à Venezuela. Tem até um vídeo aí no canal, né, sobre isso. E a Rússia tem outro posicionamento completamente contrário. Então são posicionamentos opostos. Esses posicionamentos, eles devem ser mantidos de lado quando você fala das relações comerciais do BRICS em si. Porque se você mistura as informações, não vai dar certo. Então o BRICS é uma coisa, a relação comercial é uma coisa, os acordos dentro dos BRICS é uma coisa, a questão da Venezuela é outra. Mas, né, muitas vezes esses países eles levam em contraponto, lembrando que, digamos assim, né, acordar com Vladimir Putin não é tão fácil. E aí de um lado tem o Bolsonaro, do outro tem o Putin, com ideias distintas. Isso pode trazer problemas, tá? A diferença comercial e econômica entre os países, a gente viu, né? Você vai ter aqui, enquanto a China tem um PIB de 11 trilhões, a África do Sul tem 0,3. Então essas disparidades econômicas, essas diferenças entre os países, também é um certo problema, né? Não dá para dizer que essa diferença econômica aqui não cause problemas dentro das relações comerciais. É claro que elas vão causar, né? Até porque a China, com a força que ela tem aí, ela vem chegando nos países dentro dos BRICS e comprando quase tudo. Só a gente observar dentro do nosso país, que o nosso país também é à venda, né? E a China está comprando. Aproveita as parcerias aí, aproveita as relações dentro do BRICS e vem comprando um monte de coisa dentro do nosso país.
né? E a ideia, no final das contas, ainda é reduzir as barreiras comerciais, econômicas entre os países membros dos BRICS. Existe uma aproximação entre eles, existe uma relação maior entre eles, mas ainda esse processo ele pode se intensificar, ele pode se estreitar mais e trazer benefícios para todos os países de maneira mais intensa, apesar de ser algo positivo. Beleza? Na próxima aula, nós falaremos das relações do Brasil com os países dos BRICS. Quais as relações? Principalmente com a China, né? Nosso principal parceiro comercial nessa relaçãozinha aí. Beleza? Aquele abraço, curte, dá um like, compartilha, enfim, se inscreve no canal. Qualquer dúvida é só mandar aí. Beleza? Aquele abraço, valeu!